Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Patrick e estamos iniciando a nossa primeira aula da unidade 3 de livros históricos. Hoje nós estaremos falando sobre o governo de Salomão e também fazendo um estudo panorâmico sobre os livros de 1ª e 2ª Reis. Então, venha conosco. Bom, para nós falarmos dessa aula, é importante nós lembrarmos do que está escrito em 1 Reis, capítulo 9, verso 4. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, então eliminarei a Israel da terra que dei. Precisamos compreender que a chave da continuidade, do sucesso que é esse período com Salomão, depende exclusivamente da obediência a Deus. Sabemos que o que trouxe Israel ao nível que está agora é uma promessa, é algo que o Senhor falou aos pais do povo israelita e que Deus ao longo dos tempos foram cumprindo. Mas nós sabemos que as bênçãos de Deus, conforme Deuteronômio 28, é fruto de uma obediência. Então a história de Israel vai estar chegando a um nível maravilhoso no quesito do apogeu da monarquia agora em Salomão. Mas antes de darmos continuidade, vamos ver o que nós já mencionamos até o tempo presente. Falamos sobre Gênesis, Êxodo, nós falamos sobre Levítico, Deuteronômio, que são os 5 livros do Pentateuco. Inicialmente, falamos sobre Josué e falamos sobre Juízes na unidade 1. Depois, na unidade 2, nós traçamos um panorama sobre o livro de Ruth e também sobre os livros de 1 Samuel, onde falamos de Saul, e no livro de 2 Samuel, onde nós falamos de Davi. Hoje nós estaremos dando início ao livro de 1ª e 2ª Reis, onde teremos a aula 1, focada em 1ª Reis, nessa unidade, a aula 2, focada na divisão do reino entre o reino norte e sul, sendo que o reino norte terão 10 tribos e o reino sul 2 tribos, e na aula 3 dessa unidade, a unidade 3, teremos o estudo de 1ª e 2ª Crônicas e também o livro de Esté. Vamos seguir em frente. Essa visão panorâmica do livro de 1ª e 2ª Reis é o que nós estaremos iniciando e no segundo momento desta aula daremos sequência com o estudo sobre Salomão. Bom, o que podemos falar sobre 1ª e 2ª Reis? Podemos dizer que são livros que falam da ruptura entre política e religião. Vamos perceber agora, por exemplo, segundo o livro de Reis, com a divisão das tribos, que o reino norte se paganiza e acaba perdendo o vínculo principalmente com o Senhor. São construídos templos no reino norte, o templo em Jerusalém fica restrito às tribos do sul. Então existe uma ruptura. Também teremos essa divisão entre norte e sul. Nesses livros se narra o surgimento dos povos chamados samaritanos. Talvez você não vai encontrar esse termo propriamente dito, mas você vai perceber os samaritanos surgindo dentro desse contexto do livro de 2ª Reis. Também veremos relatos das histórias dos reis de Judá e de Israel com a divisão. Nós vamos perceber que 2 reinos se desenvolvem de forma paralela, que é o reino sul de Judá e o reino norte, que é o reino de Israel. Também teremos uma atenção maior aos relatos relacionados à religião e aos profetas, porque os reis focam nisso, né? Então, esses autores eles vão focar no lado religioso e no lado dos profetas. Também o ministério de Elias e Eliseu, e aí nós teremos um caráter puramente religioso nessas histórias dos reis, como eu havia dito. Bom, o período do relato de reis vai dar estabelecimento, a fixação da monarquia, como se vê em 1ª Reis, na transição do governo davídico para o governo de Salomão. Começa então no ano 970, de maneira aproximada, e vão desenrolando sucessões de reis até 586, com a ascensão do Império Assírico e Babilônico. Nesse processo, nós vamos ver todos os reis governando. Davi
Isso implica no início do governo de Salomão. Como foi esse processo de sucessão? Nós sabemos que dentro do conceito do governo davídico, o trono davídico, nós vamos perceber que Davi ele teve diversos filhos. Quando ele esteve reinando em Hebrom, os primeiros 7 anos e meio do seu governo, ele teve Amnon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias e Treão. São 6 primeiros filhos de Davi. Em Jerusalém, quando ele transfere a sua sede para Jerusalém e conclui o restante do seu governo ali, ele vai ter Salomão, Samua, Sobate, Natã, Ibar, Elizoar, Nefeg, Jafia, Elisamar, Eliada e Elifelete. Bom, você vai perceber no nosso fórum de discussão, na unidade 2 ainda, uma postagem falando sobre os filhos de Davi e sobre as suas esposas. Dá um pulinho lá e confira detalhes. Bom, a história sobre Davi vai nos narrar que ele teve no mínimo 17 filhos, nem todos aparecem, inclusive a sua filha Tamar, ela não é descrita entre os filhos, quando os filhos são citados em 2 Samuel capítulo 13, mas é preciso esclarecer que Davi teve muitas mulheres e por isso o número de filhos dele foi grande, ainda que não se saiba total, mas no mínimo 17 nós podemos dizer que teve. Bom, nós sabemos que como Davi era um rei, ele precisava transferir esse reinado para o próximo filho. Porém, essa sucessão do trono sempre é dada ao filho primogênito. No caso, quem deveria reinar sobre Israel após a morte de Davi seria Aminon. Mas nós sabemos que Aminon se apaixona pela sua meia-irmã Tamar e é morto por Absalão. Absalão, por vez, ao tentar vingar o abuso sexual que sua meia-irmã teve, mata o seu meio-irmão Aminon. Isso significa que o reino deveria ser dado ao segundo. Porém, Absalão, ele toma o reino de Davi, onde ele junta com Aitofel e revida e toma o trono de Davi, até ser morto por Joabe. Agora, existem outros irmãos de Salomão, pela qual foi o sucessor, e um desses irmãos era Adonias, que também tentou tomar o trono, tentou governar ainda quando Davi estava vivo, porém não teve êxito. E esse insucesso de Adonias deu pelo fato do profeta Natã ter descoberto que ele havia se autoproclamado rei, e assim comunica a mãe do até então príncipe Salomão, Batseba, a reivindicar a promessa que outrora Davi teria feito a ela de que Salomão governaria depois dele. Após ela conversar com Davi e Davi confirmar essa informação com o profeta Natã, ele então convoca a Zadok, o sacerdote, o próprio Natã, o profeta, Benaia, o filho de Joiada, para se encontrar com ele. E aí onde ele passa as informações, ele dá as ordens para que ungisse a Salomão rei em lugar dele. Então desceu Zadok, Natã e Joiada a Gion, levando Salomão montado na mula de Davi, e proclamou então Salomão como rei de Israel. Tendo esse momento acontecido, nós vamos perceber agora que começa então o reinado de Salomão. O rei Salomão entra agora dentro do contexto dos reis de Israel, onde a sua principal marca é a construção do templo e também sua sabedoria. Por isso que, antes de nós falarmos propriamente desse reinado de Salomão, é bom nós fazermos uma apresentação breve de quem é Salomão. Bom, o nome Salomão significa o Pacífico. Tem origem na palavra hebraica Shalom, de Shalom, que significa paz. Filho de Davi, foi o terceiro rei dos judeus e levou Israel ao seu máximo poder. Ficou conhecido pela sua sabedoria, bom relacionamento, pelas alianças feitas com outros países durante o seu reinado, e foi um homem extremamente rico e teve por volta de 700 mulheres e 300 concubinas. Por que falar das esposas de Salomão é importante? Porque foi a partir dessas esposas, dessas alianças, desses casamentos que ele fez com essas mulheres de outras nações,
que a idolatria encontrou espaço em um grande período dentro de Judá, dentro do reino de Salomão. Com isso, muitas questões que o Senhor abominava começou a acontecer, principalmente o casamento com pessoas de outras nações, de outras linhagens, coisas que Deus já havia proibido há muito tempo. Essas esposas contribuíram para o avanço da idolatria dentro do reinado de Salomão. Idolatria essa que levou a ele a se distanciar dos princípios de Deus para a vida dele. Bom, ainda falando da questão da sucessão, vamos perceber que esta sucessão do trono acontece primeiro com a velhice do rei anterior. No caso, Davi, 1 Reis vai narrar esta velhice, vai narrar esse momento último da vida de Davi. Depois, com o levante de Adonias, querendo se tornar rei, reivindicando o seu reinado. Ele tem o apoio de Joabe, que era o líder do exército de Davi, e de Abiatar, que era o sacerdote do próprio rei Davi. Por isso, nós podemos perceber que esse apoio poderia sim dar muitas chances a Adonias, porque esses dois homens, Abiatar e Joabe, sempre esteve ao lado de Davi. Porém, quando Natã comunica a Betseba comunica a Davi, Davi unge, envia o sacerdote, envia Natã para ungir Salomão como rei. Salomão automaticamente, ao ascender-se ao trono, então Salomão, além de matar Adonias, seu irmão, que até então tentou, pediu perdão, foi até ao lugar santo, segurou na ponta do altar por um tempo, mas acabou que ele tentou novamente, juntamente com Abiatar e Joabe, reivindicar o trono, só que desta vez Salomão não perdoa e mata Adonias, depois mata Joabe e Abiatar. E assim ele levanta novos líderes, constituindo então e confirmando o seu trono. No processo administrativo de Salomão, nós vamos perceber que ele consegue desenvolver muitas áreas semelhantes de seu pai Davi. Embora que o reino de Israel já estava vindo em ascensão desde os períodos de Davi, na hora de Salomão, o reino cresce e floresce ainda mais. Por exemplo, ele aperfeiçoa o sistema administrativo que o pai dele já tinha começado. Davi amplia o território para outros reinos e organiza as 12 tribos, porém, Davi não deu nomes a essas tribos. E ele então vem e começa a organizar. Salomão aperfeiçoou os distritos, mudando o nome, coisa que não agradou o povo não gostou muito, mas ele começa a aperfeiçoar aquilo que o pai começou. Incentivou a cultura, apresentou-se como um rei sábio diante de muitas questões. Cabe lembrar-se do fato entre as duas mulheres prostitutas que tiveram, uma teve o filho morto e a outra então roubou e levou o caso para Salomão, onde ele sabiamente julgou o caso dessas mulheres. Então ele se apresentou um rei muito sábio, inteligente, um rei que focou em construções, mas em relação ao seu relacionamento com outros países e com o comércio. Ele estabeleceu relações diplomáticas com outros países através do casamento, como outrora falei, e essas relações, embora tenha trago tempos de paz, mas trouxe tempos de guerra espiritual. O que eu quero dizer? Existem muitos momentos que as pessoas estão desfrutando de paz, mas espiritualmente eles estão se auto-sacrificando, se autodestruindo. Salomão, para gozar da paz com o mundo, ele acabou entrando em guerra contra Deus. E o próprio Deus diz em sua santa palavra, anos e anos após, através de João, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Enfim, Salomão escolheu ter amizade com as relações exteriores, casando com outros países, do que manter a paz com o Senhor. Ele aumentou o comércio, especialmente via navios, os navios de Tarsis, trazendo muita riqueza, inclusive metais preciosos e metais para a construção do templo. Ele também, junto ao próprio exército, empreendeu em colocar cavalos, carros de guerra no exército. Foi um grande construtor, Diga-se passagem, a maior construção, uma das 7 maravilhas do mundo em seu tempo, o Templo de Salomão, aumentou e aperfeiçoou a infraestrutura do país.
Então, transformou a confederação das 12 tribos em um verdadeiro império. Esse é o legado administrativo de Salomão. Mas quanto à religião, nós vamos perceber que a sua principal marca é o templo. Só que o que adianta ter o templo se o verdadeiro templo que somos nós nos distanciamos de Deus? O que adianta construir casas de tijolos para Deus, sendo que a casa de carne que Deus mesmo construiu para si não está bem? Então é por isso que nós vamos observar algumas questões que Salomão fez, que podemos chamar de ações desagradáveis. Tanto umas ações desagradáveis junto a Deus, quanto a Deus, bem como aos seus servos. Sim, as pessoas que trabalhavam para manter o reino. Porque para a gente falar que um rei goza-se de paz, um rei tem toda uma estrutura que o mantém, precisa de pessoas para trabalhar isso. Então, ele não respeitou as autonomias locais, mudando até o nome dos distritos. Então, ele mudou o nome de algumas tribos, ele não respeitou as autoridades dessas tribos, foi um administrador que focou em si, focou em seu desejo, focou em sua própria cobiça, né? Ele perdeu o foco do coletivo e trouxe para o individual, começou a cobrar pesados impostos. E no final do governo de Davi, os impostos já estavam aumentando de maneira grandiosa, no governo de Salomão, isso realmente se estendeu. Então ele usou de meios, de artifícios, né, usando os distritos como meio de arrecadação, as pessoas para aumentar a sua produção e forçar trabalhos, como no caso da Corvéia, aumentou mesmo o trabalho e os impostos aos trabalhadores, enriqueceu enormemente às custas do povo, favorecendo funcionários de cada tribo para cobrar isso, o famoso nepotismo. Teve muitas mulheres estrangeiras, favorecendo o secretismo religioso e assim a espiritualidade de Israel dá uma queda daquela, centralizou o culto no templo, ao contrário de Davi, que respeitou os cultos em cada tribo, em cada lugar. Agora o culto só deveria ser feito em Jerusalém, dentro do templo, e os sacerdotes se transformaram em meros funcionários da corte, não foram mais os representantes de Deus, os pastores da época, eles simplesmente agora trabalhavam para o rei Salomão e para a corte. Então percebe que, embora nós falamos de um rei sábio, embora nós falamos de um rei que construiu o templo do Senhor, nós percebemos que ele, no quesito administrativo, no quesito monarca, ele em relação ao povo não teve essa coinonia como Davi nos seus primeiros dias. Então é por isso que toda essa circunstância nós podemos resumir a história de Salomão da seguinte maneira: um evento que iniciou seu reinado, né, como nós vimos lá, essa transição, essa questão com seu irmão Adonias, com Joabe, que era o comandante do exército do seu pai, Davi. Depois, a construção do templo, como está em 1 Reis 6:1. Depois teve a sua composição. Uma coisa é fato que não podemos esquecer de Davi: os livros de Provérbios, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes. Ele compôs mais de 3.000 provérbios, mais de 5.000 cânticos, né? Como está escrito em 1 Reis, capítulo 4, verso 32 ao 33. Terminou a construção do templo. Também o fato que mais entristeceu em toda essa situação, claro que esses tributos, a forma dele governar e gerir o povo é lamentável, mas um dos fatos que mais entristeceu foi ele se entregar à idolatria. Isso nos deixa um exemplo que não importa o quanto a pessoa seja inteligente, sábia, ela está sujeita a erros e a pecados e a falhas, e uma tão grotesca. Porque a sabedoria que Salomão recebeu não foi ele que conquistou através de estudos, leitura e de outras coisas do tipo. Ele recebeu essa sabedoria como ato de graça de Deus. Ele realmente pediu a Deus, ele não pediu riqueza, não pediu outras coisas, até porque ele já tinha muita coisa, o pai havia conquistado muita coisa, e é claro que esse fato não justifica ele não ter pedido, não podemos tirar o mérito da sapiência dele em pedir sabedoria. Mas o fato é que Deus decide dar a ele o que ele não tinha dado a outros homens em seu tempo. Deus dá a Salomão sabedoria.
E ele pega essa sabedoria e, infelizmente, não consegue aperfeiçoar seu lado espiritual. Ele simplesmente foca em um governo materialista, existencialista. É por isso que quando nós olhamos para a sua transição entre Salomão e o seu filho Jeroboão, nós vamos perceber que Jeroboão é o reflexo de um governo de Salomão, carnal e materialista. É por isso que agora, ao vermos sobre as tribos na próxima aula, vamos perceber que a necessidade de um reavivamento acontecer começa ainda no tempo de Salomão. Ainda que nós temos o grande templo sendo construído durante cerca de 7 anos, muita riqueza e a glória de Deus sendo derramada ali no templo, é muito gostoso ver o livro de Crônicas. 2 Crônicas 7 é um dos capítulos que mais lidos e mais citados, principalmente em tempos de crise. Porém, após esse período de graça, de êxtase, com a glória e a Shekinah de Deus, nós vamos perceber que os sacerdotes que não podiam entrar no templo, tamanha a glória de Deus, agora estão servindo de trabalhadores e funcionários da corte. Então percebe que ao final do reinado de Salomão, nós percebemos esse declínio. É por isso que quando nós lermos os livros de Provérbios, lermos os livros de Eclesiastes, nós precisamos ler não uma leitura superficial, como se alguém estivesse falando de algo que ele viu o outro fazer, quando Salomão dá os conselhos com mulheres, quando Salomão dá conselhos acerca de governo, quando Salomão dá conselhos nos livros de Provérbios e Eclesiastes em relação à juventude, ele está falando de algo que ele viveu. Ele passou por um período da sua vida que ele se entregou a tudo isso, e aí no final da sua vida ele vai perceber que tudo isso era vaidade, que tudo isso aí era vazio, né? Não tinha sentido. Então é por isso que ler Provérbios e ler Cantares, a partir desse momento, você percebe como Salomão teve inúmeras falhas, você consegue se conectar com alguém que aprendeu com seus erros, que ao final da sua vida, ele olha para trás e fala: eu tive a oportunidade mais especial do mundo de fazer algo do céu na terra, e ele simplesmente fez um pouco em relação a toda a sabedoria que Deus deu, porque ele se entregou à idolatria, se entregou ao materialismo, ele se entregou ao egoísmo, em querer administrar sozinho, diferente de Davi, que era muito mais coletivo. Salomão se torna alguém para si do que para o coletivo. Então, dentro desse legado de Salomão, dessa jornada de Salomão, nós vamos entender esses princípios. Por isso, na próxima aula, quando nós estivermos falando sobre as 12 tribos de Israel, vamos ver as consequências disso através do governo de Jeroboão, filho de Salomão. Até a próxima!